Boa noite, meninas, tudo bom? Então, hoje a gente vai introduzir a anatomia humana, o sistema reprodutivo feminino, né? Então, a parte sexual feminina até a parte fecundativa e etc e tal. Então, o sistema reprodutivo feminino é responsável pelo quê? Pela produção de hormônios. Lembra quando a gente falou lá em sistema endócrino, né? A progesterona e estrogênio. Também pela produção dos gametas femininos. O que que é? Lembra dos óvulos que a gente faz a fecundação dentro do útero? Trompas. Então, hoje a gente vai falar bem profundamente sobre isso. Além disso, nesse sistema encontramos o que? O útero, né, que é um órgão que ocorre o desenvolvimento durante a gestação. Então, o útero é responsável por quê? Além de coordenar toda a parte ovulativa e fecundativa, ele também é responsável pelo desenvolvimento desse embrião durante o quê? 9 meses, que é o se esperado pela natureza, né? O que o corpo, né, tem como função de fazer durante esse tempo todo. Então ele faz essa brigação, ele agrega, né, esse óvulo, ele tem expansibilidade e função de quê? De desenvolver, que esse óvulo se desenvolva dentro do seu sistema, por quê? Pelo tempo todo determinado. Os órgãos externos do sistema reprodutor também é chamado de quê? Da parte vulvar. Então, é a parte externa da vagina, a gente chama de quê? De vulva. Então, existe uma diferença entre vulva e vagina, né? E a parte externa dessa vagina, que a gente fala vulva, tem os quê? Os maiores lábios, pequenos lábios e o clitóris, né? Que a maioria das mulheres não conhecem o clitóris, de verdade, gente. Anatomicamente falando, né, a gente tem um monte de Vênus, como vocês podem ver essa parte maior com pelos. Temos o clitóris, está bem logo abaixo, tá? Falando do lado esquerdo, tá? Após a gente tem a uretra, que é o quê? Canal urinário. Depois temos o quê? A vagina, que é a parte sexual da mulher propriamente dita. Temos o períneo que está logo abaixo, ânus. E temos a diferença entre grandes lábios, que é a parte mais externa, e pequenos lábios, que está mais dentro, né? Olhando assim dá pra gente perceber o quê? Dá pra perceber que parece uma orquídea, né? Lembrando que essas pétalas que a gente tem aqui são os pequenos lábios, essa parte mais externa, que é a parte lateral mesmo, são os grandes lábios, tá? Então, lábios maiores são dobras da pele, como eu disse, são ricas em tecido adiposo, que protegem a circundam, o restante da vulva, então a última parte da vulva. E temos lábios menores, que são essa estrutura, que são dobras de mucosa vaginal. Delimitam a abertura da vagina e da o quê? Da uretra. Então são a parte mais interna da vagina. E também temos o quê? O clitóris. É uma estrutura homóloga ao quê? Ao pênis. Então é onde a mulher consegue sentir sua maior parte de quê? De prazer. Durante a excitação sexual, esse órgão preenche o quê? De sangue. Igual quando a gente falou lá do, da parte cavernosa do quê? Do pênis, né? É um dos pontos mais sensíveis do corpo da mulher. Lembra quando a gente fala, quando a mulher entra em gozo, é um lugar que ela sente muita sensação? Então, por que a gente sente grandes sensibilidades nessa região? Lembra quando a gente fala de terminações nervosas? Então, esse lugar ele é rico em terminações nervosas. Então, por isso, a mulher consegue sentir mais prazer nessa região, tá? É uma região super e mega sensível. Olhando aí anatomicamente, então existe uma diferença bem grande, tá? A uretra, a gente realmente é a parte bem superior. Ela tá bem coladinha com o quê? Com o clitóris. Então, quando a gente fala sobre sondagens, a gente passa a sonda pelo quê? Pela uretra. Existe grandes casos da gente chegar em pronto-socorro com um paciente que foi sondado, né? Enrolou por profissionais inexperientes, né, anatomicamente, eles confundem a uretra com o quê? Com a vagina. Tá vendo a diferença do canal? A gente consegue compreender que a uretra é bem inferior ao tamanho do que a vagina. E a vagina tá bem baixo, tá? Ela tá bem próximo ao lábio maior aí, bem baixinho mesmo, tá? Na parte externa, bem baixo. E a uretra tá colada com o clitóris. Então, se nós como profissionais conseguimos diferenciar aonde está anatomicamente o clitóris, uretra e vagina, não tem erro, tá? Da passagem dessa sonda.
Mesmo que vocês, como técnicas, não fazem esse procedimento normalmente, né, na profissão, no decorrer do dia a dia de vocês, mas é importantíssimo que vocês saibam a diferença entre os dois. Ah, amanhã eu viro enfermeira. Que ótimo, tá? Mais uma colega para a profissão. E a gente também tem que saber a diferenciação desses dois canais, tá? Muitas vezes um profissional enfermeiro vai ter dúvidas, tá? Vocês vão estar lá prontas para quê? Para sanar essas dúvidas, tá? Porque todo dia é um estagiário, todo dia é uma pessoa nova. E a gente tem por obrigação de dividir conhecimentos. Lembra quando a gente falou de legislação? Lá a gente fala dessa parte e sempre, né, passar o conhecimento que a gente tem para o próximo profissional. Agora, o sistema genital feminino apresenta órgãos internos, né, que está composto pelo quê? Pelo ovário, as tubas uterinas, o útero e a vagina, né? Quando a gente fala nessa ordem, a gente consegue entrar pela vagina, né? A gente passa pelo útero, passa pelas tubas para depois a gente chegar pelos ovários, tá? Então, anatomicamente aí a gente consegue compreender, né? A gente tem a tuba uterina, né? Antes da gente chegar no ovário, a gente tem a fíbria. Ela como se fosse uma mãozinha que ela consegue movimentar, tá? Vou mandar um vídeo para vocês do YouTube, vocês vão compreender como que ela faz esse processo para pegar os óvulos, tá? A gente tem o útero. Dentro do útero a gente consegue compreender que ele tem o quê? O fundo, que é a parte superior, tá? A gente pode falar até pelo colo, que é a parte inferior aqui, tá? A gente tem o endométrio, que é essa camada que se dá dentro do útero, e temos o miométrio, que é toda essa região lateral do lado esquerdo e direito. É dentro dela que a gente tem as circulações, tá? Ovários. Então a gente compreende como ovário o quê? São estruturas de formas que elas têm forma de uma amêndoa, né? Elas são bem menorzinhas, mas também um pouco amplas, que apresentam como função a produção de gametas femininos, os ovocitos secundários. Desses ovocitos que a gente vai conseguir tirar o quê? Os óvulos, tá? Tem todo um processo de amadurecimento que eu vou mandar pelo vídeo também para ficar mais fácil e nítido para vocês verem por imagens. E também os hormônios femininos, que é o estrogênio e progesterona, tá? Na região cortical do óvulo. Localizam-se nos folículos, os quais são os conjuntos que formam o ovocito e pela célula que envolvem, tá? Então, logo após a gente vai falar um pouco sobre o ovocito, tá? E como ele faz esse amadurecimento para a gente conseguir retirar os óvulos dele, tá? O folículo maduro rompe e se libera o ovocito na ovulação, que acontece em torno do 14º dia de um ciclo de 28 dias. Então, normalmente, a mulher que tem um ciclo normal de 28 dias, né? Lembrando que mulheres têm os ciclos o quê? Anormais, que a gente tem que ir no ginecologista, fazer uso de anticoncepcionais para poder entrar nesse ciclo normal. Mas, normalmente, o 14º dia é um dia que ela começa a produzir esse ovocito, a liberação dele, tá? No processo de ovulação. Na ruptura do ovocito, forma-se um corpo útero, que também secreta progesterona e esterona. É eles que são responsáveis de manter o quê? Esse ovocito vivo ainda, tá? E produzir esses dois hormônios que são fundamentais para poder manter o quê? A região fértil, para poder receber esse óvulo e também fecundado. Tá? Então a gente tem esse processo de ovulação que sai de dentro, tá vendo o óvulo? Tá vendo essas garrinhas? Elas pegam ele, eles sugam ele por movimentos peristálticos, levam para dentro da trompa. Lá na trompa ele vai ficar alguns dias, onde ele vai ser os dias férteis, e se ele tiver contato com o espermatozoide e chegar a ser ovulado, ele vai seguir, tá vendo, pro útero, ele vai se escamar lá e vai grudar. E ali onde ele grudar, ele vai passar todo o processo de gestação, que a gente vai falar lá em... Esqueci o nome da matéria. Maternidade, alguma coisa que vai ser a Gislaine que vai passar para vocês. Ah, mas infelizmente ele não foi fecundado. Então, imediatamente esse útero vai conversar com o quê? Com a hipófise. Lembra que a hipófise é a rainha das glândulas? Então, automaticamente ela vai falar assim, não, o útero pode liberar. E aí é onde entra o processo de menstruação. Vai ser a limpeza de toda essa camada, de todo esse óvulo, vai ser desperdiçado. Por quê? Não teve fecundação, se não tem fecundação, não tem feto para ser gerado.
tá? Aí depois disso a gente vai falar sobre o quê? Sobre as tubas uterinas. As tubas são tubos, tá? Musculares, cerca de 12 centímetros de comprimento, então eles são bem pequenos, mas também são grandes, tá? Uma das extremidades abre-se na cavidade peritoneal próximo ao ovário, perdão, e uma porção abre o inferior do útero. Então eles têm essa questão de abrir lá dentro do ovário, do útero, para poder ter a conexão com esses óvulos. A parte que se abre próximo ao ovário possui espécies de prolongamentos denominados de quê? De fímbrias. Vamos voltar aqui, ó. Tá vendo essas fímbrias? Elas sugam, são pelinhos, entendeu? No vídeo vocês vão compreender bastante quando eu for passar para vocês. E geralmente nas tubas uterinas ocorre a fecundação. Então a fecundação ocorre dentro dessas tubas, tá? Após a fecundação, que esse óvulo já fecundado vai se migrar para dentro do útero, tá? Ah, houve um erro de transporte, a mulher pode correr o risco de fecundar dentro e ser gerado dentro das tubas? Sim, vai ocorrer. Mas cerca de 4, 6 semanas ela vai entrar em processo de aborto. Por quê? As tubas elas não têm expansibilidade muscular como o útero tem. E também elas não conseguem levar os nutrientes necessários para esse embrião. Então, infelizmente, a mulher vai chegar a ter um aborto, tá, espontâneo, ou então ela vai ter uma questão de... Ai, não esqueci o nome da patologia, meninas. Então, a gente chama de gravidez ectópica, tá? É uma gestação que é criada dentro das tubas. E, infelizmente, esse tipo de gestação leva o quê? Leva ao aborto desse feto, tá? Infelizmente, como eu falei, as tubas elas não oferecem estrutura nem para expansão, né, da bolsa, dos anexos que tem, e nem para poder transmitir os nutrientes necessários para esse feto, tá? É... Contrações peristálticas e os cílios apresentam nesse órgão auxiliam no transporte no óvulo até o útero. Então, quando esses cílios não conseguem conduzir esse óvulo já fecundado até o útero, tá? Acontece a gestação ectópica, que infelizmente 100% dos casos leva ao aborto do feto, tá? Então, o processo, tá, de fertilização, onde acontece, tá vendo? A hipófise, né, comanda que haja que o ovário produza, tá? Mais um óvulo, tá vendo? Ele vai passar por todo um processo de amadurecimento, ele rompe, as trompas vão lá com seus dedinhos, buscam esse óvulo e deixam ele armazenado por um tempo dentro do que? Dessa trompa. Após ele ser fecundado, ele se chama o quê? Um zigoto. Esse zigoto vai ser passado que pela camada, pelo canal e vai chegar até o útero. Antes dele ser anexado no útero, ele é chamado de quê? De blastocisto, tá? Quando ele vira um blastocisto, ele já está fecundado, já passou pelo processo de multiplicação, e ele vai ser implantado. Tá vendo o processo de implantação dentro do útero? Dentro desse períneo? Tá vendo? Após isso, ele vai conseguir o quê? Poder se desenvolver. Tá vendo toda a camada uterina que ele tem, que foi criada para poder segurar esse blastocisto, diferente da trompa que não tem nenhuma dessas estruturas, tá vendo? E, infelizmente, não se acontece a gestação. O útero é um órgão formado pela... Perdão, o útero é um órgão formado pela... Tá errado aqui. Presença de 3 paredes principais. A gente tem o corpo, que eu já comentei, o fundo e o colo uterino. Né? Sua parede é formada por 3 camadas, as mais externa, a camada delgada, serosa e a intermediária, e o miométrio, que nome difícil, é miométrio, formado pelo músculo liso, e a mais interna e o endométrio. Então é no endométrio, perdão, que acontece o quê? O blastocisto vai se anexar nele. Tá? Quando não acontece fecundação, é o endométrio junto com esse óvulo, tá? Que nem virou zigoto, tá? Ele ainda é óvulo. Esse óvulo vai ser descartado dentro do quê? Do processo de menstruação. Toda essa camada vai ser debridada junto com esse óvulo, tá bom?
Essa última camada, ricamente vascularizada, é parcialmente eliminada na menstruação, como eu já disse, e é um órgão que o bebê se desenvolve, tá? Mas se não há a fecundação do óvulo, então nada desse material vai ser mantido. Então a progesterona, a esterona vai ser inferior ao necessário para se manter, tá? Esse tecido e vai ser eliminado. Olha aí, ó. Quando a gente fala de útero, colo do útero, perimétrio, vagina, endométrio, miométrio, tá vendo a diferença dos tecidos e camadas? Essa parte é só uterina, tá? Qualquer dúvida, vocês vão perguntando no privado. A vagina é um órgão muscular e elástico no qual o pênis é introduzido durante o quê? A cópula. A cópula é o processo, né, que se existe a penetração. Esse órgão conecta o sistema exterior e o local da saída da criança o quê? Durante o parto normal. Não existe parto cesariano pela vagina, tá bom? Glândulas do sistema genital feminino, né? A gente tem a glândula de Skene, que estão localizadas ao lado da uretra da mulher, perto da entrada da vagina. Então ela é bem na portinha da vagina mesmo. E são responsáveis pelo quê? Pela lubrificação. Elas lubrificam o quê? Um líquido esbranquiçado ou também transparente, vai depender de cada sistema, representando o quê? A ejaculação durante o contato íntimo, tá? Então o gozo da mulher parte graças a essa quê? Essa glândula. Quando a gente fala de glândulas de Bartholin, estão localizadas ao lado da abertura vaginal, secretam um líquido também espesso, que fornece a lubrificação da relação sexual. Então as duas estão bem na parte vulvar, tá? A skin está mais na parte superior, a Bartholin está na parte inferior. Como a gente pode ver aqui, ó, as glândulas de skin estão bem abaixo da uretra. Tá vendo como vocês podem ver? E as glândulas de Bartholin estão abaixo da vagina, tá? E as duas têm responsabilidade de quê? De fazer a lubrificação. Mas o gozo parte graças a quem? Da skin. E foi isso a primeira parte, meninos.